Vai. Alô, pessoal, Shalom. Mais uma vez estamos de volta. Só que hoje nós temos um assunto muito pertinente a ser discutido. Há um enigma, há grandes contradições em uma letra chamada J. Bom, queridos, nós sabemos que a Bíblia ela sofreu várias modificações, né? Várias substituições. Jerônimo ele fez várias substituições da palavra, mudou muita coisa. Os textos foram brutalmente violados. E aí nós nos preocupamos com isso, porque estamos tendo hoje a oportunidade de encontrar e desvendar alguns mistérios. Jerônimo foi um homem que foi contratado pelo imperador para fazer a tradução da Septuaginta do grego para o latim. Há um dicionário de língua portuguesa que foi escrito em 1969, que é a História da Letra, que não existia nem no grego, nem no hebraico. E também nem tampouco no latim, que é a letra J. Né? Somente no final da Idade das Trevas, que foi empregada para distinguir o I maiúsculo do I minúsculo. Era chamado de iota. A letra J foi criada no século XV por um francês, Petro Ramos, entre 1512 a 1572. Bom, como podemos entender esse questionamento? A igreja primitiva não há nenhuma base que diga que ela solicitou, que chamou o nome de Jesus. Quando foi que Jesus nasceu? Se não existia a letra J. Aí está o enigma que ela foi criada por Constantino, aproximadamente no século III. Entanto, criou a igreja como os cristãos, e Jesus deriva-se do nome Jeová, onde também Jeová também, a sua visão, ela também é colocada por terra, porque, segundo eles, diz que Jeová estava no princípio, que também não existia a letra J. Então fica uma história meio complicada, sem pé, sem cabeça. Se o nome dele é Yeshua, por que fora ministrada como de Jesus? Há um padre, alguns padres têm dado testemunhos no YouTube, você pode procurar me encontrar, que eles falam que, na realidade, a igreja nasceu primeiro do que a Bíblia, porque a Bíblia foi feita para os católicos, não os católicos para a Bíblia. Bom, você olhando por um lado, você vai perceber que eles têm razão, porque, na verdade, a Bíblia foi criada pelos gregos para os romanos, porque a palavra Bíblia vem do grego, biblioteca de pequenos livros. E como nós podemos entender isso? Porque a igreja ela é híbrida, porque ela foi totalmente misturada entre todo o paganismo que vivia na época romana, principalmente o mitraísmo, que era uma religião que tinha um poder muito grande na vida das pessoas, e Mitra, ele tem tudo a ver com a história de Yeshua. Então, essa mistificação, onde nasceu a igreja romana. E essa mesma igreja romana, ela mistificou todo o idealismo da igreja primitiva, que era regida e dirigida pelos israelitas. Porque também não pelos judeus, que não existia a letra J. Então não existia o judaísmo. Né? Então nós percebemos que essas contradições, ela vem até o dia de hoje, trabalhando na vida das pessoas, tirando as pessoas do caminho correto, pessoas se perdendo ao meio do caminho, porque tiveram ensinamentos errados, aprenderam de maneira errada, e hoje tornou-se uma cultura. O que nós podemos entender acerca disso? O que podemos entender que o nome Jesus Cristo, ele não é existente no mundo religioso judaico. Porque o que vive no mundo religioso judaico chama-se Yeshua, ou Yahushua,
que seria o Senhor, o Salvador, aquele que salva. Bom, queridos, algo interessante nesse questionamento, porque essa mistura é um sistema religioso romano, que até hoje as igrejas evangélicas vivem em função disto. Lendo o texto sagrado lá em Revelação, eu encontrei uma palavra que diz que a grande Babilônia, a grande mulher, se levantará do mar e alimentará e embriagará suas filhas que estão ao seu derredor. Sabemos que a igreja cristã, a igreja protestante, todas elas nasceram da igreja romana. Então são filhas da igreja romana, justamente para invalidar toda a contextualização da igreja hebraica, da igreja israelita, aquela que foi estabelecida pelo Eterno e foi reformada e conduzida por Yeshua. Porque ele veio para isto, ele veio para reformar, ele veio para transformar uma religiosidade e trazendo para o povo algo que o povo não conhecia, que era o amor, que era o perdão, que era a comunhão e que a palavra do Eterno fosse cumprida de acordo com a vontade do Eterno, não de acordo com a vontade dos homens. Isso está em um pentagrama. Se você colocar o nome de Jesus e você colocar o nome de Deus, não tem nada a ver com o pentagrama. Por exemplo, o nome Jesus nunca foi ministrado na igreja primitiva, como falamos antes. A letra J é uma maldição, porque ela trouxe confusão, ela trouxe grandes problemas para nós. Podemos ver isso em Apocalipse, capítulo 22, versos 18 e 19. A religião romana é um panteão dos deuses, porque Deus é Deus dos panteões. Ele estava ocupado, na verdade, o nome do Eterno, e seu Filho, e sua cidade. Observando que houve uma grande transformação na Vulgata, na Bíblia Luterana, na Bíblia de William, e outras traduções que foram reveladas, como o inglês, como o francês, como o português, como o grego, como o hebraico. Essas traduções foram perdendo-se muitas coisas, a palavra foi sendo desvirtuada, muitas coisas foram mudadas, porque colocaram aquilo que era a favor de sua crença, de sua fé. Não aquilo que o Eterno tinha estabelecido para que o seu povo o guiasse e assim o fosse levado. Falando do tetragrama, nós encontramos o quê? Yahushua, Yahu, Yerushalayim, Yehudá e Yehudim. Aí está o tetragrama. Todos esses nomes casam um dentro do outro. Não somente esses nomes, mas todos os nomes de todos os profetas, tanto do Antigo como do Novo Testamento, foram mudados para nome de deidades, de ídolos, de deuses babilônios. Eu tenho como provar isso. E você tem como encontrar. Entre e leia a história da Babilônia, a história daquela confusão. Como, por exemplo, o nome dos profetas, o nome dos apóstolos, todos eles foram mudados. Até o nome de Paulo foi mudado. O nome dele não é Paulo. Ele é um rabino. E esse rabino, o nome dele não é Paulo. Então, essa mudança transformou o nosso entendimento. E quando hoje nós ouvimos a verdade e passamos a buscar essa verdade, há uma grande confusão dentro de nós. E nós nos perguntamos, estamos certos? Estamos errados? O que é que está faltando? Por que houve essas mudanças? Então, é uma resposta que eu não posso lhe dar. Mas o próprio tempo vai se encarregar de lhe dar essa resposta. Mais ou menos 400.000 alterações na Bíblia. Somente Martinho Lutero, ele retirou de 200 a 300 livros das Escrituras. A Escritura foi adulterada, compilada, porque antes era em códices. Os códices eram mais ou menos de 48 a 60 linhas. E cada códice tinha os seus autores. Esses códices foram montados. E depois dessa montagem tornou-se escrituras. E as escrituras foram montadas por autores. E esses autores tinham os seus próprios nomes. Como também há muitas escrituras que não têm o nome dos autores, que foram acrescentadas.
tivemos também 21, olha só, queridos, 21 conceitos romanos para decidir a vantagem das Escrituras Sagradas e para decidir o nome verdadeiro do autor dessa religião e para decidir o nome da religião. Nós temos o Talmud. O Talmud ele nos fala uma verdade que não consta nas Escrituras Sagradas, porque foram violadas. Nós temos os herdeiros, que são as Escrituras, que mais aproximadamente entre 70 e 500 depois de Cristo. Os Talmudins, eles trabalharam em cima disto. Temos também a visão, queridos, dos samaritanos, que bateram em cima desses questionamentos e também não foram atendidos, porque Roma predominava. Depois, os judaizantes, que eram aqueles que iam para as igrejas e levavam a verdade e não era aceito por eles, eles eram excluídos, eles eram espancados, porque eles não davam ouvido, porque a tradição e a tradução foram literalmente mudadas os nomes. E depois eles mudaram o nome de Zeus e colocaram Deus, porque Deus não é nome, Deus é um título. E quem é Zeus? Zeus era o grande deus grego que tanto predominava, tanto na Grécia como em Roma. Esta mudança, queridos, nos trouxe grande movimento e grande revolta ao meio ao povo. Por exemplo, Yeshua, Jesus, não existia o nome J, então não existia Jesus, era Jesus. Jesus tipifica Mitra, e Mitra tipifica Iesu. Apolo, filho de Zeus, tipifica Jesus. Cristo tipifica o galo, que é a crista de Mitra. Então observe bem que esta confusão, esta mistura que aconteceu, essa mistificação entre o credo romano e o credo judaico, houve toda essa alteração. Observe, Êxodo 20, versos 5 e 6. Houve uma alteração. Efésios 2:10. Deuteronômio 18, de 9 a 11. Mateus 28, verso 19. Salmo 19, verso 7 a 23. O Salmo 90, o verso 3 e 4. Salmo 126, o verso 4 a 6 e 23. João capítulo 1, verso 21. Tito, verso 3, capítulo 3, versículo 5. Tiago 3, verso 6. E João 9, versículo 4. Eu poderia editar aqui uns 30 ou 40 versículos alterados. Você vai entender por quê. Por exemplo, vou dar um exemplo do Salmo 23. Por que o Salmo 23 está alterado? Porque o Salmo 23 diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas na língua original diz, Adonai. Adonai. Ele é o meu pastor e nada me faltará. Queridos, algumas pessoas sempre nos procuram e nos fazem algumas perguntas e eu gostaria de lhe responder com mais clareza essa sua pergunta. Primeira coisa, algumas pessoas só querem comprar uma Bíblia se tiver lá escrito Ferreira de Almeida. O padre Ferreira de Almeida, ele foi um homem que fez muitas traduções de maneiras erradas. Não somente traduções erradas, como também ele acrescentou algumas coisas que, segundo ele, estava de acordo com o seu entendimento. Por quê? Observe bem, nós temos 6 traduções que estão de maneiras incorretas, contraditórias. Nós temos original, nós temos revisada, nós temos atualizada, nós temos a linguagem MVI, nós temos revisada e temos linguagem de hoje. Todas essas traduções nos trouxe grande confusão para o nosso entendimento. Porque em uma linguagem você lê um termo, em outra linguagem lê outro termo, como por exemplo, Êxodo 34, versículo 6. Na minha tradução diz que o Eterno, ele assoletra o seu nome. Em outras traduções não tem. Então por que esta mudança? Justamente para nos tirar do caminho correto.
Que o Senhor te abençoe e faça boa escolha para a sua leitura. Todas essas mudanças houve transformação. E essa transformação hoje está inserida em nossos corações, através da palavra adulterada. Você não é obrigado a acreditar em mim, não é obrigado a seguir os meus passos. Busque, pesquise. Há uma imensidão de fontes que lhe pode dar respostas positivas. Não quero que a sua fé esfrie, mas permaneça firme, constante, abundante. Como diz o profeta, prossigamos em conhecer ao Senhor. Como o próprio Yeshua diz, conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Esta é a palavra da verdade. A letra J é uma armação do inimigo de nossas almas, chamado Hassatan, aquele demônio que mudou para tirar a autonomia de Yeshua. Mas a palavra diz que nada ficará oculto aos olhos do Eterno que não seja revelado. Muitas coisas serão reveladas, muitas coisas serão ditas, e os seus olhos serão abertos, porque o dia do Senhor está próximo. E Yeshua está voltando para resgatar o seu povo e fazer uma grande nação, o Rei, o Senhor dos Exércitos. Como diz o Salmo 24, levantai o portal eterno para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso. Esse é o Rei da Glória. Que a graça do Eterno e a benevolência de Yeshua seja sobre a tua vida para todo sempre. E que esta palavra venha de encontro ao seu coração e às suas dúvidas. Você pode, porque a palavra do Eterno é viva e eficaz, é mais cortante do que a espada de 2 gumes, apta para discernir a intenção dos nossos corações. Permita que esta palavra penetre ao mais profundo do teu coração. Compartilhe, discuta, busque, estude, clame aos céus. Como Paulo diz que o povo de Bereia era mais prudente do que o povo de Tessalônica, porque examinava as Escrituras. Querido, examine as Escrituras Sagradas, porque dela virá as suas respostas. Que o Eterno abençoe. Baruch Hashem.